Bom, gente, vamos lá. Ficou para hoje, né, para a gente finalizar a matéria de primeiro bimestre, a parte que eu vou falar sobre criação de trigger. Então, primeiramente, o que é uma trigger? Uma trigger traduzindo, né, literalmente, é um gatilho. Mas não um gatilho no sentido de ser uma gambiarra. É uma programação que ela vai acontecer de forma automática no banco de dados, baseada num evento. Então é como se eu tivesse um evento no banco. Esse evento ele está programado para acontecer dentro de uma tabela, em alguma determinada ação que vai acontecer nessa tabela. Ou uma ação onde o usuário está inserindo uma informação, ou onde ele está alterando, ou onde ele está excluindo uma linha de registro. E aí esse evento ele dispara uma trigger, tá? E aí essa trigger é um evento que você vai programar alguma coisa nela. Então você pode, por exemplo, numa trigger programar que ao inserir dados numa tabela, o banco vai lá e altere uma informação em outra tabela ou na própria tabela. Você pode fazer uma checagem de dados quando, por exemplo, o usuário vai fazer uma alteração de alguma informação. E aí, o que a gente tem de importante na trigger também? Toda vez que eu crio uma trigger, ela fica sendo uma transação junto com a operação que está disparando a trigger. Então, por exemplo, se eu faço uma trigger que vai ser disparada quando uma informação é inserida numa tabela, então, a partir daquele momento, quando a informação é inserida na tabela, a trigger é disparada. Mas se por acaso alguma coisa der errado na trigger, der algum pau na trigger, o banco vai desfazer tudo, inclusive o insert que foi dado na tabela. Tá certo? Então, tudo que está na trigger, tudo que está programado na trigger, vira uma transação implícita. Ou seja, o que é uma transação implícita? Você não precisa fazer o begin tran com o commit, porque o que está na trigger já está implicitamente definido que vai ser uma transação com qualquer operação que você tiver fazendo no banco que tenha disparado a trigger. Tá joia? Bom, uma outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte: no banco de dados, no SQL Server, nós temos uma tabela chamada inserted. E essa tabela ela vai ser utilizada bastante. Essa tabela inserted ela vai ser utilizada bastante quando a gente está falando de trigger, tá? De programação em trigger. O que tem nessa tabela inserted? Ela tem uma cópia dos dados que estão sendo inseridos na tabela. Então, a tabela inserted, ela é igual à tabela que disparou a trigger. Tá certo? E ela tem uma cópia dos dados que estão para ser inseridos na tabela real. Tá joia? Ao mesmo tempo, eu tenho uma outra tabela chamada deleted, que ela vai ter uma cópia dos dados que estão sendo excluídos da tabela real, tá? Então, se eu
estou excluindo uma informação, eu posso, por exemplo, checar se essa informação vai poder ser excluída mesmo, ou eu posso fazer algum trabalho com ela, ou se o dado dessa exclusão estiver relacionado com outra tabela, eu posso, antes de tentar excluir, eu posso ir lá excluir os dados todos relacionados via trigger e voltar. Não sei, eu posso fazer várias coisas, mas enfim, quando eu vou inserir alguma coisa, a cópia do dado da linha que vai ser inserida está na inserted, e quando eu vou apagar alguma coisa, a cópia do que vai ser apagado está na deleted. E quando eu vou atualizar, eu vou fazer um update na tabela, onde estão as cópias dos dados que eu estou atualizando? Muito bem. Então, essa é uma coisa que todo mundo pensa, né? Ah, se a inserted tem os dados que vão ser inseridos, a deleted tem os dados que vão ser apagados, obviamente deve ter uma updated, né, que vai ter os dados que estão sendo atualizados. Mas o que o banco faz de verdade quando você faz um update? Ele apaga o dado velho e insere o dado atualizado. Então, o dado antigo está na deleted e o dado novo está na inserted. Com isso, eu consigo, por exemplo, fazer... vamos imaginar que eu tenha que fazer uma trigger, mas essa trigger ela só vai ser disparada, ela só vai fazer mesmo a programação nela, se um determinado campo tiver sido atualizado. O que eu posso testar? Eu posso testar se aquele campo da deleted é diferente daquele mesmo campo da inserted. Se aquele campo for diferente nas duas tabelas, significa que ele está sendo atualizado. Certo? Então aí eu posso disparar, eu posso fazer um if para trigger, para eu colocar a programação que eu quero na trigger. Tá? Do contrário, de todo jeito eu vou disparar a trigger, né? Que eu vou fazer uma trigger for insert, ou for delete, ou for update, e aí vai. Mas eu não tenho como fazer assim, uma trigger for update de um determinado campo. Não tenho. Então, se eu preciso que a programação aconteça, se um determinado campo for alterado, por exemplo, eu tenho que fazer um teste. Se a deleted é igual a inserted daquele campo. Se foi igual, aquele campo não foi atualizado. Se foi diferente, aquele campo foi atualizado. Tá certo? Bom, o restante das coisas continuam basicamente iguais ao que a gente viu da aula passada, né? Declaração de variáveis, de um select, eu jogar o valor de um campo numa variável, ou quando eu faço uma estrutura de repetição, ou uma estrutura de condicional, né? Um if, alguma coisa assim, se esse cara tem mais de uma linha de programação, eu tenho que cercar ele com begin end, enfim, tudo. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em partida, tá? Porém, eu vou fazer com trigger e vou fazer de uma forma diferente. Então, ao invés de lá na programação eu pegar e lá no meu jogo eu criar uma transação para poder criar uma partida, e dessa partida eu criar 10 objetos para aparecer no jogo, eu vou fazer isso via trigger. Então o que eu quero fazer? Eu vou criar uma trigger na tabela de partida, para toda vez que alguém der insert numa partida, essa partida já sortear e inserir, né, no histórico dela 10 objetos, 10 itens
que podem ser coletáveis, ou pode ser power-ups, ou qualquer outra coisa. Então, quando eu fizer um insert... Opa! Eu estou no banco errado. Estou no banco errado. Agora sim. Eu estou mexendo tanto nesse banco que tá osso. Então, ó, quando eu inserir uma partida, eu já vou colocar uma trigger aqui na tabela partida, no evento de insert dela, porque quando eu inserir uma partida, eu automaticamente já vou querer sortear 10 itens e adicionar esses itens no histórico, tá? Então, lá da minha programação, praticamente eu não mudo nada. Quer dizer, praticamente não, eu não mudo nada. Quando eu mandar inserir uma partida lá da programação, ele já vai inserir a partida com os itens. Então, eu já posso pegar a chave primária e consultar quais foram os itens que foram selecionados. Tá joia? Então, deixa eu mudar aqui também, né? Ok. Então, como é que eu vou programar, né? Vamos lá. Ó, create trigger, o nome da trigger. Vou chamar de T partida. Aí eu digo em que tabela que essa trigger vai ser, vamos dizer assim, anexada, né? Então, olha lá, ó, eu vou anexar ela na tabela partida. Então, essa trigger vai ficar na partida. E aí, dentro da tabela partida, qual é o evento que vai acontecer na tabela partida que vai disparar essa trigger? Então, eu vou fazer aqui, ó. Não, for insert. Então, ó, tô criando uma trigger T partida na tabela partida que vai ser disparada quando houver um insert. Então, ó, as, e aí agora eu começo a programar a trigger, tá? Bom, eu poderia meio que copiar e colar esse código aqui, olha, que iria funcionar, tá? Por quê? Porque eu já estou fazendo a trigger aqui, então seria basicamente isso. Porém, eu quero fazer de uma forma diferente para que vocês tenham mais recursos para trabalhar com a trigger, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso é declarar algumas variáveis. Então, a primeira variável que eu vou declarar vai ser o código da partida. Por quê? Porque quando eu inserir a partida, eu vou precisar desse código para dar os inserts aqui no histórico. Tá tranquilo? Então eu preciso dela para dar os inserts no histórico. E aí, cada vez que eu der um insert, eu vou ter que colocar esse código aqui na partida. Então, vamos lá. Bom, como é que eu vou... Se eu não, assim, estou fazendo a lógica agora, então se posteriormente eu precisar de criar outra variável, eu vou criar a variável. Então, eu preciso de cara colocar o valor aqui, né, o código da partida. Então, esse código da partida, como a gente viu anteriormente, ele está na tabela inserted, porque é o dado que vai ser inserido na partida. Então, eu já vou fazer aqui, ó, select @code partida, vai receber, ó, a partida tem o campo code, então a minha insert também tem. Beleza? Então, ó lá, já fiz o select na minha inserted,
pegando o código que foi gerado e jogando no @code. Beleza? Aí agora eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso criar, eu preciso selecionar 10 itens aqui para eu poder inserir no histórico. Preciso selecionar 10 itens. Eu vou fazer da maneira mais difícil, tá? Para a gente poder, enfim, para a gente poder aprender uma coisa diferente. Mais alguma coisa, ó, declare arroba, eu vou fazer aqui, vou chamar de itens, arroba itens, e eu vou dizer que essa variável itens é do tipo table. Então eu estou criando uma variável que é do tipo table. E aí, como é que eu crio essa variável? Eu faço uma declaração para ela como se fosse uma tabela. Quando eu crio uma tabela, eu faço create table, abro parênteses e coloco campo, tipo de dado, campo, tipo de dado, campo de... É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Então ela é do tipo table e eu vou criar com os mesmos dados aqui, ó, código, nome, tipo e imagem. No nosso caso, eu só vou colocar código e nome, tá? Que a gente não vai precisar de tipo e imagem para jogar aqui, tá? Então eu só vou colocar aqui, ó, código e nome. Então, ó, eu não sei qual o tamanho lá, o certo seria eu saber, né? O certo seria eu saber qual é o tamanho aqui do varchar para nome, tá? Porque por acaso se eu colocar, por exemplo aqui, se aqui for de 100 e eu tiver declarado aqui de 50, pode ser que algum nome não caiba ali na hora de eu jogar. Então, mas se na variável tiver como 100 e ele tiver como mais do que 100... Não vai dar problema nenhum. Tá, não, mas ele não ia cortar o nome? Não, se aqui tiver 100 e aqui for mais, não tem problema, tá? Mas se for o inverso, ele trunca. Aí dá um erro lá de os dados foram truncados. Então, mas se, por exemplo, se dentro quando declarar essas variáveis aí, dentro desse varchar, se ele exceder 100, ele não passaria do limite da variável em si? Não, porque eu vou fazer jogando da tabela para cá. Ah, ok. Então não vou fazer a operação ao contrário. Ok. Mas quando acontece ao contrário, o que o banco faz? Ele trunca, ele dá um erro lá, mas ele trunca o dado. Entendeu? Truncar é cortar. Okay. Por exemplo, quando você faz no Excel lá, você tem um número com 20 casas decimais, você quer só com uma. Você vai truncar o resto. É diferente de arredondar. O arredondar, o que ele faz? Se o número, por exemplo, vou pegar 2 casas decimais. Então é um número inteiro com 2 casas decimais. Se eu quiser arredondar, o que ele vai fazer? Ele vai deixar uma casa decimal só. Ele vai cortar uma. Então ele vai fazer assim, se essa casa decimal que ele vai cortar, ela for de 1 a 4, esse cara aqui, que é o que vai ficar, ele arredonda para menos, então ele mantém o número. Se esse cara for de 6 a 9, esse aqui arredonda para mais, então ele aumenta o número. E se esse cara for 5? Aí, se esse aqui for par, ele arredonda para cima, se esse aqui for ímpar, ele mantém. Entendi. Entendeu? Então, a regra de arredondamento. A truncagem não, ele simplesmente elimina o cara que está a mais, não faz mais nada, tá? Então é o que ele faz, ele trunca o que é excedente. Ó, agora, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse select aqui que a gente fez. Cadê? Esse select aqui.
para colocar ele aqui embaixo. Olha só, esse select, ele está sorteando lá, só que ele está sorteando um item. E aqui, ó, eu preciso de código agora e nome, né? Então eu vou deixar ele sortear 10. Eu vou deixar ele sortear 10 itens, certo? Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um insert select. O que é um insert select? Ele está inserindo os dados que ele está selecionando de uma outra tabela. Entendeu? Então eu faço tudo numa operação só. Eu seleciono os dados de uma tabela e a saída, ao invés de vir para a tela, eu já estou inserindo em outra tabela. Então eu estou fazendo aqui, olha, eu estou inserindo na minha variável table os dados que eu estou buscando aqui na tela, na tabela itens. Tá? Então eu estou buscando na tabela itens numa ordem aleatória, então eu estou sorteando 10 códigos e nome na minha tabela real, que é a tabela itens, e estou jogando esses caras na variável table @itens. Tá? Vou fazer isso para que eu pegue esses 10 caras sorteados e insira eles no histórico. Então agora eu preciso fazer um loop lá no histórico, igual eu fiz aqui, para eu pegar e fazer os 10 inserts lá no histórico, para que a partida comece. Então, como é que eu vou fazer esse meu loop? Eu vou fazer assim, ó. Enquanto o select count de asterisco from @itens, eu vou fazer esse loop enquanto o select count for maior que 0. Tá? Então assim, ó, eu vou ficar nesse loop enquanto tiver mais que 0 registros na minha variável table itens. Tranquilo? Beleza. Aí agora, o que eu faço? Eu preciso inserir na histórico. A minha histórico está lá, ó. Eu vou inserir o item e a partida somente, lá, item e partida. Sendo que o item é o código do item e a partida é o código da partida, certo? Então, ó, insert into histórico, vou passar aqui os dois campos, né, que é item e partida. Values, opa. Bom, onde está o meu item? O meu item está na @itens. Então o que eu vou fazer? Ó, select, vou criar uma outra variável aqui, que eu vou chamar de item. Então, ó, declare @item int. Então, ó, select top
vou pegar só um cara, que é o código, né? Tá vendo, ó? Eu tô pegando aqui só o primeiro registro da tabela itens. Vou até fazer esse cara aqui separado aqui para não ficar tão embolado, tá? Aqui dentro. Vou fazer ele aqui. Ó, então eu joguei na variável item, eu joguei o código de um item, tá certo? Então agora eu tenho aqui, olha, @item, que é o cara que eu acabei de pegar aqui, ó, certo? E tenho esse código da partida. Olha lá, consegui fazer meu insert. Beleza. Só que nesse momento, se eu deixar esse loop assim, o que é que vai acontecer? Ele vai ser um loop eterno. Por quê? Porque a minha variável table itens, ela vai estar sempre com 10 registros. Então, é hora de eu apagar nela. Tá vendo? Eu apago o registro que eu acabei de usar. Então, o que eu fiz? Fiz um loop que vai acontecer enquanto a minha tabela itens, a variável table itens, tem mais do que 0 registro. Aí eu pego um registro qualquer da itens, pego o código dele e uso para fazer o insert no histórico. Acabei de fazer o insert no histórico, volto na tabela itens e apago aquele registro que eu peguei. Quando eu volto no loop, o select count dele vai dar 9. Faço de novo, vai para 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na hora que chegar a 0, ele encerrou. Oi? Então, eu tô pegando, eu tô contando todos os campos dele. Mas eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó, só pode, também funciona. Estou contando quantas linhas de código tem. Tá? Tanto faz. Aquele new ID faz o quê? O new ID, ele sorteia um ID dessa tabela. Então ele vai ordenar por aquele ID sorteado. Como eu estou pedindo 10, ele vai sortear 10 IDs e vai ordenar por eles. Certo? Ó, selecionei, mandei executar, foi criado com sucesso. Aí agora a gente tem que testar. Criei a tree direitinho, pelo menos ele não detectou nenhum problema. Bem, o que nós vamos fazer? Tá lá, ó. Eu tenho as partidas de 2 a 6. E aí aqui eu tenho, tá vendo? De 2 a 6 os itens sorteados. Tá? Então eu posso fazer até aqui, ó. Vou apagar ao contrário, então deletei tudo do histórico. Deletei tudo da partida. E aí agora não tem nada de lugar nenhum. Certo? Então eu vou inserir uma partida. Então, basicamente, seria a data, né? Só.
Deixa eu ver se eu fiz insert de uma partida aqui em cima. Vou inserir uma partida. Só estou informando que é o jogador 1 e o 2 que estão na partida. Vou mandar executar. Se por acaso não tiver nenhum erro na trigger, ele faz os dois. Se tiver algum erro na trigger, como eu falei, vai dar pau na trigger. Mas a partir desse momento, como essa tabela tem trigger fora insert, qualquer insert está implicitamente ligado a essa trigger. Então os dois fazem uma transação. Tá? Sempre vai ser assim agora. Então, se a trigger falhar, ele faz um rollback e o insert não acontece. Faz automático. Faz automático. Ó, fiz um insert, olha quantos aconteceram. Aí você fala, pô, tem mais de 10 inserts ali, né? Mas é porque aqui, ó, de cara, 10 linhas afetadas, deve ser o meu insert select da trigger. E aí depois ele vai inserindo tudo. Então, vamos fazer aqui, ó, os dois selects novamente para testar. Aqui, ó, ele inseriu a partida 7 e olha lá, todos os itens sorteados para a partida 7, os 10 itens. Tá vendo? Então, tipo assim, quando você tem lá na tua aplicação um insert complicado, você teria que pegar dado daqui, dado dali, então, pô, você pode fazer um insertzinho simples e dali por diante fazer no banco.